Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo? Bem, em nossa aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre os cilindros, beleza? Então esse é o conteúdo que se vê com mais profundidade no ensino médio, mas aqui a gente já vai ter uma boa noção sobre eles. Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o que é o cilindro, quais são alguns dos elementos e alguns dos cálculos que a gente faz sobre essa figura, tá? Então acompanhe comigo. Bem, aqui eu desenhei um cilindro, ficou horrível, né? Mas o importante é mais ou menos ter um esboço da figura, né? Então observe que o cilindro ele é constituído de duas bases, formado por duas bases e uma parte lateral, né? As minhas bases, elas têm que ser necessariamente iguais para que seja um cilindro e elas têm que estar paralelas entre si. Então o que quer dizer paralelas? Quer dizer que elas vão seguir e nunca vão se encontrar, sabe? Se eu pudesse estender elas para cá ou para cá, elas iam seguir e nunca iriam se encontrar. A distância entre uma e outra seria sempre a mesma. Isso que significa ser paralelo, tá bom? As minhas bases, obviamente, são círculos, beleza? E, portanto, os cálculos que a gente vai fazer envolvendo cilindros são cálculos semelhantes aos que a gente fez quando estudou círculo e circunferência, tá bom? Então, os elementos do cilindro. Então, aqui a gente tem uma base, aqui a outra base, e as duas são iguais entre si. Aqui nós temos a superfície ou área lateral. Aqui a gente tem, bem, como a minha base é um círculo, então esse círculo ele possui uma certa medida de raio. O que quer dizer esse valor do raio, professor? Raio significa a distância que vai bem certinho do meio do círculo até a bordinha dele. Pode ser em qualquer sentido, tá? Qualquer sentido é o raio, que nem o raio da bicicleta. Mas ele tem que ser do meio até a bordinha. Então isso a gente chama de raio. Nós temos o diâmetro, tá? Relembrando, em um círculo, o diâmetro significa essa distância aqui, ó, que vai de uma bordinha até a outra passando pelo meio. Observe que o raio significa essa partezinha aqui. E que, portanto, o raio é a metade do diâmetro. Se o diâmetro vale 100, digamos, o raio vale 50, por exemplo. Além disso, dessas medidas do raio e do diâmetro, a gente tem uma medida de altura do cilindro, que significa essa distância entre os planos das bases, tá? É assim que a gente fala. Mas, basicamente, é essa distância aqui, tá bom? Que a gente coloca um Hzinho, que é a letra que a gente geralmente utiliza para representar a nossa altura. Opa, perdão. Beleza? Então, tendo mais ou menos percebido os elementos essenciais do cilindro, quais são os cálculos que a gente vai abordar sobre ele? Então, aqui a gente vai aprender a calcular a área da base e depois a gente vai falar um pouquinho sobre o volume dele, beleza? Mas primeiro pensando em área da base. Bem, observe que a base do meu cilindro, ela sempre vai ser um círculo. Se não for um círculo perfeito, pois não é um cilindro, tá bom? Aqui no meu tá horrível o desenho, mas, né? A ideia é que fosse um círculo, tá? Então, a minha área da base, como a minha base é um círculo, basicamente corresponde a calcular a área de um círculo. Então, a gente já estudou isso. A área do círculo ela é calculada fazendo π vezes o valor do raio elevado ao quadrado. Essa é a área da base, pois essa é a área do círculo, beleza? Então, esse é o cálculo que a gente vai utilizar. Raio significa esse raio aqui, da minha base. Ele sempre vai ser igual ao raio dessa base, então, tanto faz qual eu pego, tá? É igual, tem que ser. E o π significa uma constante. O que quer dizer uma constante, professor? Constante significa um valor fixo, um valor definido. No caso do π, ele é 3,14. Sempre esse valorzinho aqui, tá bom? Esse daqui é o nosso π, beleza? Além da área da base, a gente também vai aprender a calcular o volume do cilindro, beleza? Então, como que a gente calcula o volume, professor? O cilindro, a gente pode meio que pensar ele como se fosse um prisma, só que a base dele é um círculo. Mas ele é muito semelhante a um prisma, tá? Um prisma, caso alguém não lembre, significa essa figura aqui, ó, por exemplo. Por exemplo, esse daqui é um modelo de prisma. Tá vendo aqui, mano? Tô fazendo meio que uma caixa, tá vendo? Então, isso daqui é um exemplo de prisma, ó. Ficou horrível, né? Mas, enfim. Só que perceba que o cilindro, ele tem uma... Aqui, ó, meu cilindro, e olha aqui o prisma. Eles têm uma certa semelhança. Só que no cilindro, a minha base é um círculo. E no meu prisma, a base pode ser qualquer polígono, tá? Nesse caso, eu peguei um retângulo. Mas poderia ser um triângulo, poderia ser um hexágono e assim por diante, tá? Quando a gente aprende a calcular o volume do prisma, a gente descobre que esse volume ele é a área da base do meu prisma
vezes o valor da altura. Só que aqui eu não estou falando de prisma. Aqui eu estou falando de quê? Eu estou falando de cilindros. Só que apesar de eu ter um cilindro, como ele tem um formato parecido, ele também vai ser calculado, o seu volume, como sendo a área da base vezes a altura. Só que a base do meu cilindro é sempre a mesma, sempre vai ser um círculo. Então eu posso melhorar isso daqui e vou falar assim, ó. O volume do cilindro, ele é π vezes o valor do raio elevado ao quadrado, que vocês percebam, é a maneira que a gente calcula a área da base, e esse resultado eu vou daí multiplicar pelo valor da altura. Então esse é o cálculo que a gente vai utilizar para descobrir a medida do volume, tá bom? Lembrando que aqui o π vale sempre 3,14, tá bom? Bem, para ficar claro isso daqui, eu vou fazer alguns exemplos com vocês. Então, pelo exemplo, eu acho que vai ficar bem mais simples de entender. Vem e acompanhe comigo, por gentileza. Então, o primeiro exemplo que a gente tem aqui é o seguinte, ó. Então, o cilindro possui 20 centímetros de diâmetro e 50 centímetros de altura. Calcule na letra A área da base desse cilindro. Para ficar mais fácil de entender e visualizar, eu tentei mais ou menos desenhar esse cilindro e eu vou colocar aqui nele as medidas, tá? Perceba que eu sei que ele tem 20 centímetros de diâmetro. Então, o que significa isso? Que essa distância aqui, ó, ela vale 20 centímetros. Então, o diâmetro, lembre-se que é de uma borda até a outra. Nos cálculos, a gente usa o raio, não o diâmetro. Eu também sei que ele possui a altura como sendo 50 centímetros. Então, essa altura aqui, ó, ela vale 50 centímetros. Bem, tendo o valor da altura, o valor do diâmetro, eu vou conseguir calcular tudo que eu preciso. A área da base e depois o volume que a gente vai calcular. Por enquanto, eu quero calcular a área da base. Bem, para mim calcular a área da base, a gente acabou de ver que ela é o valor do π, 3,14, vezes o raio elevado ao quadrado, certo? Bem, então a minha área da base, ela vai ser o valor do π vezes. Tenho que pensar aqui qual é a medida do raio. Observe que eu sei que o diâmetro é 20, ó. O diâmetro é 20. Só que eu não sei o raio. Mas por eu saber que o diâmetro é 20, eu vou conseguir descobrir esse raio muito fácil. Por quê? O raio significa a distância que vai do meio até a bordinha da minha base. Então essa distância aqui é o raio. Se eu sei que tudo é 20, essa distância, que é basicamente a metade, vai ter que ser 10 centímetros. Então o raio é sempre a metade do diâmetro. Tome cuidado, porque em alguns exercícios eu sei o valor do raio, já está pronto, e em alguns exercícios eu sei o valor do diâmetro, eu tenho que dividir por 2 para descobrir o raio. Então tome cuidado para ver o que o exercício te fala. Em todo caso, eu descobri que o raio aqui é 10. Então minha área da base vai ser π vezes o valor do raio, opa, ele vale 10, elevado ao quadrado. Resolvendo isso daqui, eu vou ter o seguinte, ó, deixa eu dar uma separadinha. A área da base vai ser π vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 10 vezes 10. Quanto que é isso? Ah, isso daqui é 100. Então, a área da base, ela vai ser... Como eu sei que o π é 3,14, aqui o que eu tenho para resolver é 3,14 vezes o 100. Multiplicando esse cálculo, eu vou ter como resultado 314. 314 o que, professor? Observe que as medidas estão em centímetros. Então, aqui é 314 centímetros quadrados. Beleza? Como eu estou falando de área, sempre centímetro, metro, o que for, quadrado, porque são duas dimensões, tá? Já calculamos a área da base, acabou a nossa continha. Vou pensar agora como que a gente calcula, na letra B, o volume desse cilindro. Bem, a gente viu agora há pouco que o volume ele é πr ao quadrado, que significa a área da base, vezes o valor da altura, que tem um vezes também, né? π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, o meu volume, nesse exemplo, ele vai ser π vezes... Quanto que é o valor do raio? Ah, vou dar uma olhadinha aqui. O raio, ele vale 10. E a altura, ela vale 50. Então, aqui eu vou ter π vezes o raio, portanto, 10 ao quadrado, vezes a altura que vale 50. Antes de resolver as multiplicações, eu tenho que lidar com essa potência aqui, tá? Então, o meu volume, ele vai ser π vezes 10 ao quadrado, isso aqui é 10 vezes 10, tá? 10 vezes 10 é 100. Então, vezes o 100 vezes o 50. Então, eu vou ter que o volume ele é π vezes 100 vezes 50, olha que simples. 1 vezes 5 é 5. Daí eu tenho 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros.
Isso daqui vai ser 5.000. E agora o que eu tenho que fazer é 5.000 vezes o 3,14. Tô fazendo essa conta, tu pode fazer na mão, tu pode fazer ela de cabeça, tá? Como tu se sente mais à vontade, ou na calculadora também, como tu se sente mais à vontade. Mas em todo caso, tu vai eu vou fazer na mão aqui para fazer junto com vocês, tá? Então eu vou ter o seguinte, ó, 3,14 vezes os 5.000. Então acompanha comigo, ó. Vezes 0 é só copiar. Vezes 0 é 0, vezes 0 é 0, vezes 0 é 0. E vamos multiplicar pelo 5. 4 vezes 5 é 20. Vem o 0, sobe 2. 1 vezes 5 é 5, mais 2 é 7. 3 vezes 5 é 15. Eu tenho aqui duas casinhas depois da vírgula, ó. Uma casinha, duas casinhas. Vou carcar a vírgula. Esses zeros que sobraram, não preciso deles. Qual que é o resultado? 1, 2, 3 casinhas, pontinho. 15.700. Então, volume igual a 15.700. 15.700 o quê, professor? Observe que as minhas medidas estão todas em centímetros. Então, isso daqui é 15.700 centímetros cúbicos. E essa daqui é a nossa resposta do volume. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa que precisarem, estamos aí para ajudar vocês. Só mandar um salvezinho no zap. Bons estudos e um forte abraço. Valeu, pessoal. Até mais.